que vai ter no lugar dele, a população que ele tem, você define qual é o compromisso dele com a produção, qual é o compromisso dele com os indicadores de saúde e qual é o compromisso dele, ele vai ter que assumir os compromissos com as regras gerais do sistema. E o Estado e a União têm o papel de complementar esses compromissos no campo gerencial, no campo da gestão, no campo normativo, no financiamento e até do ponto de vista da produção, se gerencialmente for mais adequado ser produzido pelo Estado e não pelo município pela questão da escala. Então, a responsabilidade sanitária é o que, de fato, vai explicitar o compromisso do ente federado. O que o ente federado se compromete a fazer? Qual é a responsabilidade dele? E o que é o contrato, para nós, o contrato de ação pública, se não o somatório, a articulação, o acordo entre todos os entes das suas responsabilidades sanitárias? Que o Ministério da Saúde fez esse passo. Agora, com o decreto regulamentando as leis orgânicas do SUS, o Ministério da Saúde trabalhou essa questão, né? E o que seria, se não o acordo para viabilizar o Sistema Único de Saúde, se não o contrato para a ação pública, onde as responsabilidades sanitárias se complementam, dando conta do preceito constitucional e legal da complementariedade. Então, aqui nós temos a base, ou seja, na hora que a gente define que nós vamos ter, a partir do padrão de integralidade, da necessidade de buscar a universalização, que você define quanto você vai produzir, respeitando a posição dos governos, porque é legítima, eleito, que define as políticas, que pactua as políticas, que vai e migra isso para a organização das redes assistenciais, que vai orientar como deve se dar o investimento, porque quando você está numa situação inicial e vai para uma situação ideal, para garantir acesso a todos e integralidade, tem que ter investimento neste caminho. Você está dizendo de que forma o dinheiro público de um financiamento, que é uma categoria sistêmica, né, de um dinheiro público de um financiamento que precisa ser ampliado. E aqui nós não podemos mais fazer de conta que estamos bem e não podemos mais sucumbir ao debate de que tem um problema de gestão, temos problemas gerenciais, temos problemas de desperdício, mas se acabássemos com todo o desperdício, que nenhum sistema é 100% sem desperdício, mas se a gente tivesse 99% de eficiência, mesmo assim faltaria pelo menos 90% mais recursos, ou seja, a gente precisa quase dobrar, ou melhor, a gente precisa dobrar o gasto público com saúde no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos. A França gasta 3.000 euros por habitante ano. A Inglaterra, 2,6 mil euros por habitante ano. Nós gastamos 800 reais por habitante ano. Eles gastam, por exemplo, a Inglaterra gasta 12% do PIB. 8,5%, né? A França que gasta 11%. É 8,5% na Inglaterra e a França 11%. Nós gastamos 3,5% do PIB com o setor público. Portanto, nós temos uma distância enorme na questão do financiamento. Mas nós não sabemos onde vamos botar o dinheiro. Vamos botar o dinheiro na busca da universalização e da integralidade. Com que equação? Com uma equação sistêmica, que precisa dar segurança à sociedade brasileira, que precisa dar transparência, porque evitar o desperdício é construir um sistema transparente de pactuação e de alocação de recursos. E em cima do que nós vamos alocar esse recurso? Em cima da responsabilidade sanitária de cada ente. Porque ali já está expresso o acordo dele com o padrão de integralidade, ali já está expresso o acordo dele com a garantia de acesso, ali está expresso tudo
que é responsabilidade que o ente tem que ter. E está expresso os compromissos com os indicadores sanitários e com a produção para atender a sua população com conforto e qualidade. Mas isso nós temos que planejar, isso é um planejamento, ou seja, tem que ser alongado no tempo, mas a gente precisa de mais recursos para isso. E como? Aqui é um debate, é um terreno árido. Não que não tenha dinheiro. Não que não tenha dinheiro. Mas encontrar a fórmula que permita a gente fazer um enfrentamento e que nos dê energia para buscar esse dinheiro. Vamos tributar as grandes fortunas, patrimônio sobre jatinhos. Cadê quem tem jatinho, quem tem helicóptero particular, barco, paga alguma contribuição específica? Quem ganha ou quem movimenta mais de 2 milhões de reais poderiam não pagar dividendos, poderiam não pagar imposto de renda, não pagam imposto de renda. Então, nós temos aqui uma lista que deve virar um projeto de lei de autoria de algum membro da Comissão de Seguridade, Saúde e Família, para a gente fazer o debate da sociedade. Nós não podemos achar que está certo e não podemos achar que pagamos imposto demais. Porque a exigência do servidor público é grande, a exigência do servidor público é grande para o salário, a pressão para o salário é grande, a pressão para o serviço de qualidade é grande. Nós precisamos discutir com a sociedade como o Estado pode dar conta de tudo isso, sem mais recursos. Algum lugar a gente vai ter que buscar. Então esse é um debate que está aí para que todos nós enfrentemos. Aqui, um tema que para nós, próximo por favor, é um tema que aparece pouco nos nossos debates e que a gente negligencia muito. A intermediação do direito à saúde ainda é uma constante e ainda, por incrível que pareça, em 2011, e será assim em 2012, será assim em 2013, se nós não assumirmos o compromisso de mudar essa história, ainda é moeda de troca eleitoral. Ainda se conquistam mandatos fazendo assistencialismo ou trocando o acesso, que seria um direito, ainda se conquistam mandatos dessa forma. Isso é um problema crônico que nós temos que enfrentar. Mas isso não é um problema localizado e não pode ser encarado como um problema da Secretaria de Saúde de Fortaleza, nem da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará. Isso é um problema do SUS. E as regras têm que ser sistêmicas. Porque o cidadão do Rio Grande do Sul, ao procurar acesso na Bahia, ele é cidadão brasileiro. E as regras de acesso para ele no Rio Grande do Sul não podem ser diferentes das regras de Alagoas. Ou senão, não estamos construindo um sistema único de saúde. Porque estamos negando a coisa central, que é a portabilidade que ele tem, que é o direito de ter acesso em qualquer lugar do país. Então, esse debate é um debate nacional, sistêmico, e regras de acesso não podem ficar legadas ao segundo plano. Elas precisam vir para a pauta do núcleo central de decisão do SUS na sua governança sistêmica, que é o que a gente chama de tripartite. Ou alguém formula e se aprova e se define como regras universais. Ah, mas tem as características loco-regionais. O cidadão é do Brasil, não é loco nem regional, nem estadual. Nós não podemos não ter protocolos de acesso para mediar o acesso que não sejam de todos. Não podemos. Não podemos não definir o que é porta de entrada. Porque tem que ser porta de entrada para o gaúcho, para o sergipano, para o baiano, para o alagoano, para o amazonense. Nem podemos definir que um equipamento
está conectado e o outro não está, porque você está ferindo o princípio da igualdade. Então essa não é uma questão periférica, essa é uma questão central. Então, como categoria analítica de sistema, nós precisamos rever a organização, ou seja, qual é o sistema de garantia de acesso? Porque a gente monta o sistema. Monta o sistema. Que eu não falei da rede ainda, vou falar da rede que compõe o sistema, mas é um capítulo à parte. Onde se materializa a rede, o serviço, está ali. Digamos que a gente atingiu o ápice. Tem serviço para atender toda a demanda naquilo que cada cidadão precisa. Mas como ele vai acessar esse serviço? Qual é a regra para acessar? Nós precisamos discutir isso, precisamos aprofundar e a gente está trazendo que é preciso ter um sistema nacional de garantia de acesso. Óbvio, a gente já tem, mas isso é muito novo. Não tem nada novo no que eu estou dizendo aqui. 90% está dado, está construído, está elaborado. Não está uniformizado e transformado numa regra universal. E aqui, óbvio, o contrato de ação pública passa a ser um instrumento para ser avaliado e monitorado. A gente cria, na verdade, um lugar para avaliar a qualidade sistêmica de desempenho dos entes. Não mais se o município aplicou o dinheiro, felicitação, porque isso é problema do Tribunal de Contas. O problema para o sistema é saber se o dinheiro foi aplicado na finalidade, se o dinheiro produziu os efeitos que estão esperados, se tem a produção de consulta, se tem a produção de indicadores. Como nós, gestores, quantas vezes a gente não fica pendurado porque o dinheiro que veio para uma atividade foi aplicado em outra, no mesmo campo, porque aquela outra não tinha tanta necessidade, você colocou na outra aqui. Por exemplo, a epidemia. E aí você agora vai ter que arranjar um dinheiro para botar no lugar, porque fica aquele montão de dinheiro num canto, numa conta, e a outra vazia, sem ter como operar. Tem que financiar a responsabilidade sanitária. E a gente tem que avaliar o desempenho pela responsabilidade sanitária. E como faz isso? A partir dos indicadores sanitários e de garantia de acesso. Isso é uma inovação que a gente precisa trazer para o Sistema Único de Saúde. E aqui, como também uma questão sistêmica, a questão das instâncias de governança. O que eu estou chamando de instância de governança são instâncias que não são do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde. São instâncias desta coisa que nós criamos e que precisamos cada dia inventar coisas novas para dar conta da nossa criatividade. Se nós somos um federalismo com 3 entes federados, é preciso criar instâncias de pactuação entre governos. Estou dando nome aqui, a gente chamou, tripartite, Conselho Nacional de Gestão do SUS, o Conselho Estadual, Conselhos Regionais, porque tem, e a gente está definindo mais ou menos as competências. Isso aqui já tem lei, já tem encaminhamento, a gente faz alguns ajustes e propõe alguns ajustes nessa área. É preciso que a gente tenha uma instância, sim, para definir política. Não é política. Que a política ela vai ser implantada pela União, pelos estados e pelos municípios. É preciso que isso vai definir e vai impactar no quanto de cada ação e serviço de saúde você vai ter que produzir. Portanto, tem que ser pactuado. Sob pena de não ter legitimidade. Sob pena de não ter força sistêmica.